Será que alguém pode mudar completamente? Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias de transformação mais impressionantes que existem, a do romance Paulo e Estevão. É uma narrativa incrível sobre como o ódio pode sim virar amor e como um perseguidor que parecia implacável encontra um caminho para a redenção, contra tudo e contra todos. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer os dois personagens centrais que estão em uma rota de colisão direta lá na Judéia. De um lado, Saulo de Tarso, um homem da lei, rígido que acredita que a tradição precisa ser defendida a qualquer preço. Do outro, Estevão, um dos primeiros a seguir o caminho, com uma mensagem de amor que era vista como uma ameaça perigosa para a ordem da época. Vamos tentar imaginar a Jerusalém daquele tempo. Era um verdadeiro caldeirão, fervendo com tensões religiosas, políticas, e é nesse cenário que o conflito pega fogo. De um lado, um homem defendendo com unhas e dentes as tradições, vendo essa fé nova como uma heresia, e do outro, um pregador espalhando uma mensagem que era revolucionária, uma mensagem de amor que ameaçava balançar as estruturas de tudo. Mas olha, Saulo não era um vilão de história em quadrinhos, não. Ele era um intelectual, um líder respeitado e ele agia com a mais pura convicção de que estava servindo a Deus. Para ele, os seguidores do caminho eram uma doença que precisava ser eliminada para manter a pureza da fé. Na cabeça dele, a sua missão era uma defesa sagrada da lei. E o Saulo não mediu esforços, viu? A campanha dele foi metódica, implacável. Começou com debates, tentando ganhar na palavra, desacreditar os ensinamentos. Mas, quando a conversa não funcionou, ele foi atrás de poder oficial, conseguiu autorização do Sinédrio e aí começou uma repressão violenta. A perseguição foi ficando cada vez pior, levando a prisões e, por fim, ao ponto máximo, a execução de Estevão. O auge dessa perseguição é algo brutal, o apedrejamento público de Estevão. E Saulo está lá. Mas ele não está só assistindo, não. Ele é a autoridade que aprova o ato, ele que guarda as roupas de quem atira as pedras. Para ele, aquilo devia parecer o triunfo da sua causa. Só que, na verdade, era só o começo de uma coisa completamente diferente. E então, no meio daquela agonia toda, acontece o impensável. Estevão olha para os seus executores, incluindo Saulo, e oferece perdão. As últimas palavras dele não salvam a sua vida, claro, mas elas se tornam uma semente de dúvida plantada bem fundo na alma do perseguidor. E a pergunta que ficou martelando na cabeça dele foi: como alguém consegue perdoar num momento desses? E aquela semente de dúvida, ela começa a germinar. A história agora nos leva para o ponto de virada, o momento mais crítico de todos. Com as cartas de autorização na mão, Saulo está a caminho de Damasco, determinado a continuar sua caçada, a prender mais gente. Ele está no auge do seu poder, da sua convicção. E de repente, no meio do caminho, uma luz vinda do céu, uma luz mais forte que o sol que o derruba do cavalo. Cego ali no chão, ele escuta uma voz que o chama pelo nome e faz a pergunta que simplesmente destrói a realidade dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? É o confronto direto, inevitável com aquilo que ele jurou destruir. Depois dessa visão, Saulo fica cego de verdade, por 3 dias. E essa cegueira física força ele a entrar num estado de vulnerabilidade total, de reflexão profunda. Isolado do mundo, sem poder enxergar, sem a sua autoridade, ele é obrigado a confrontar tudo que ele acreditava e, principalmente, tudo que ele tinha feito. A transformação começa de fato em Damasco. Um discípulo chamado Ananias, que também foi guiado por uma visão, encontra o Saulo. E com um toque, a visão física dele volta, e ele é batizado. O perseguidor agora está do outro lado. Mas quem acha que a história acaba aí, num final feliz imediato, se engana. A jornada de verdade, a parte mais difícil, estava só começando. E que jornada dura, hein? Não teve glória da noite para o dia. Muito pelo contrário. Foram 3 longos anos isolado no deserto, onde ele trabalhou como um simples tecelão. Depois disso, ele enfrentou a rejeição da própria família. E, para piorar, quando ele foi para Jerusalém, os apóstolos ainda olhavam para ele com total desconfiança. Afinal, eles lembravam muito bem do carrasco que ele tinha sido. É aqui que a gente vê a grande virada de chave. O Saulo de antes, o rabino, era obcecado em apontar os erros dos outros, em buscar poder. Já o novo homem, que vai se tornar Paulo, é um tecelão humilde, focado em olhar para dentro e encarar as próprias falhas. Ele precisou literalmente abandonar tudo o que ele era para poder se reconstruir do zero. E o resultado de toda essa mudança interna deságua numa missão que vai consumir o resto da vida dele.
Aquele homem que viajou para Damasco para prender gente, agora ia viajar ao mundo para libertar, espalhando exatamente a mesma mensagem que um dia ele tentou calar à força. O alcance do trabalho dele foi algo gigantesco, e a dificuldade também. Ele fundou comunidades, escreveu textos que se tornaram a base da fé e fez tudo isso sendo constantemente perseguido. É a grande ironia da história, né? O ex-perseguidor agora sentia na própria pele o mesmo tipo de violência que um dia ele mesmo impôs aos outros. Essa inversão de papéis é total, e é impressionante quando a gente coloca assim lado a lado. De principal perseguidor para principal defensor. De defensor da lei para pregador da graça. De agente do poder para apóstolo dos marginalizados. Onde antes ele levava o medo, ele passou a levar esperança. É uma das transformações mais radicais que a gente tem notícia. Bom, chegando ao final dessa jornada, o que a gente pode tirar disso tudo? A história de Paulo é muito maior do que a história de um homem só. Ela fala sobre a própria natureza da mudança e sobre o poder, muitas vezes surpreendente, do perdão. Em um momento de muito desânimo, Paulo tem uma visão de Abigail, a irmã de Estevão, que dá uma orientação que é crucial para ele. A mensagem é de entrega, de rendição espiritual. É preciso se esvaziar do orgulho, das velhas certezas, para que uma nova clareza possa enfim preencher esse espaço. E aqui a gente chega na ideia central de toda essa história. Redenção não é um passe de mágica, não é um evento único. É um processo contínuo, uma luta diária que exige muito esforço e sacrifício. Paulo não foi predestinado a ser santo, ele trabalhou por isso, incansavelmente, todos os dias da sua vida. E no fim das contas, tudo volta lá para o início, para o poder do perdão de Estevão, que foi o gatilho para essa transformação inteira. A lição que fica é poderosa. Até o adversário mais duro, mais convicto, pode se tornar o defensor mais devotado. É, acima de tudo, uma história de esperança na incrível capacidade que o ser humano tem de mudar. E assim, a análise desta obra nos deixa com a pergunta central, uma pergunta provocadora que ecoa há séculos. Não é uma pergunta com resposta simples, claro, mas é uma que nos convida a pensar sobre as complexidades da falha, do perdão e da redenção humana.